Pronto. Olá, tudo bem? Me ouve, Marcos? Sim, ouço bem. Você está me ouvindo? Ótimo. E Deixa eu só tá acertar entrando aqui, ó. certo Deixa eu só ângulo. acertar aqui, ó. O ângulo aqui, porque é duro. A gente tem que ser É, cinegrafista, fotógrafo, e sonoplasta. reflete o óculos. É um troço. É uma beleza. É um troço Peraí, que não tá dando. esquisitíssimo. Peraí. Muito bem. Acerta aí. Um momentinho só. Inventei uma engenhoca aqui, mas... Vamos lá. Já está entrando aí um monte de gente. Um momentinho Já só. temos. Olha aí. Aqui é sem edição. Aqui é sem edição. Bota as crianças bem longe. Os meus eu já tranquei num outro quarto. Pode deixar, eles estão aqui. Opa! Daqui a pouco vai cair essa câmera. Esse é um momento cômico. Vai. Não caindo o entrevistado da cadeira, tá bom. Tá ruim a iluminação, né? Não, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá. A Eu tô gente fica acostumado a nesse fazer da cenário câmera. Globo News de livro. É. Fica chique. Ó, alguém já escreveu. Deixa eu Quem ver sabe aqui. faz ao vivo. É isso mesmo. Vídeo de vanguarda. Vídeo de vanguarda. Depois a gente faz umas mexidas e tal. Diz que o Godard que fez. Câmera torta lá, Pronto. Batman. É. Vamos lá. Todo mundo pronto aí, né? Já temos 56 pessoas e acho que é o suficiente para a gente começar. Não para de entrar gente. Então a gente pode começar. Eu quero começar explicando para quem está entrando aí, talvez esteja estranhando, que hoje quem vai apresentar e entrevistar o Marcos sou eu, Francisco Alambert. Estou substituindo o professor Júlio Pimentel, que hoje não pode participar. Então, eu que sou um reserva disciplinado e que conheço o Marcos há muito tempo e trabalhamos muito juntos em um monte de coisa na USP, né? Fico muito feliz. Fico triste pelo Júlio não estar apresentando, né? Mas fico muito feliz de poder estar aqui para conversar com o Marcos Napolitano, que é um dos mais importantes historiadores do Brasil hoje. E eu não estou puxando o saco dele. Ele é mesmo. Né? Todo mundo tem passado já há um bom tempo pela leitura das pesquisas, dos trabalhos que o Marcos tem feito na sua já longa carreira. Né? Antes de vir para a USP, o Marcos trabalhou... Aí eu tenho que concordar. E aquela vida de professor errante, né, que a gente tem no começo de carreira, eu também já tive. Marcos ficou 10 anos, acho, quase, né, lá no Federal do Paraná, em Curitiba. Depois veio para a USP, onde ele está desde 2004, não é isso, Marcos? 2004. Nós entramos juntos. O Marcos foi professor visitante no Instituto de Altos Estudos da América Latina, na Universidade de Paris, que é um centro muito importante de pesquisa no nosso assunto, também na Universidade de Santiago do Chile, e tem trabalhado, como todo mundo sabe, é isso que eu me referia quando eu dizia que recentemente os historiadores, os estudantes de história têm passado pelos diversos trabalhos, pelas centenas de publicações que o Marcos Napolitano tem feito em torno de vários temas, né? De um grande tema, né? Principalmente, no qual ele se destaca, né? Que é e que nós vamos certamente falar bastante hoje. O estudo da história da ditadura militar, da música popular recente, né? Assunto que a gente está sempre debatendo, ele e eu. Mais recentemente ainda, o Marcos está trabalhando de maneira muito interessante com um grupo sobre cinema, né? O cinema, a questão do audiovisual recente, né? E ainda, e esse é um outro assunto que eu acho que é muito importante para a gente conversar hoje, que ele não deixa de ser uma derivação dos outros dois que eu me referi, a questão
do negacionismo histórico e a sua condição, né? A sua condição contemporânea, né? Que é da maior relevância, como todos nós sabemos. Por isso é uma honra para a Revista de História. Aliás, o Marcos publicou recentemente artigo na Revista de História sobre esses assuntos, né? Nós estamos trabalhando com encontros, temas que vão acontecer, com Covid ou sem, sobre esses temas, que a gente vai poder explorar aqui um pouco. Eu queria começar, Marcos, já que eu falei da questão da ditadura militar, ou dos estudos, né, da historiografia sobre a ditadura militar, que, bom, recentemente teve os seus 50 anos e tal, caminha para os 60, e teve uma medonha contemporaneidade refeita pela situação política atual, né? Eu queria que você falasse um pouco o Júlio chamou de estado da arte, da historiografia sobre o regime militar. O que acha? Legal. Bom, eu queria falar boa tarde, boa noite para todos. Prazer estar aqui. Queria agradecer também especialmente aí ao Júlio, que está fazendo a curadoria, a toda a comissão editorial da revista. Você também, Francisco, prazer estar aqui. A gente já trabalhou muito juntos, como você disse, já também nos divertimos muito no trabalho, que é uma coisa muito importante. Com a maior seriedade, sim. Enfim, mas queria dar uma boa noite para todos aí que estão ouvindo. Um prazer, e acho que é difícil falar em algo positivo durante essa pandemia, mas está nos obrigando a ir para as telas, né? E um pouco desenvolver uma comunicação mesmo, não só com nossos estudantes, que provavelmente devem ser a maioria aqui, mas também treinando formas de conversar sobre as pesquisas, a historiografia, a história do Brasil, com públicos mais amplos, que eu acho que sempre foi uma cobrança muito legítima que se fez sobre a gente. E um pouco nessa linha, eu queria falar da historiografia da ditadura. Eu acho que uma coisa muito interessante que acontece no Brasil em torno desse tema é que a historiografia da ditadura militar ela começa mesmo, a gente pode dizer, antes mesmo do fim do regime. Tá? É muito interessante isso, porque eu diria que comecinho dos anos 80, você já tem artigos de balanço importantes, né? Sínteses históricas, né? Claro que depois de 1985 esses trabalhos aumentam, né, em número de publicações. Agora, por exemplo, nós temos livros importantes já, citando, por exemplo, 1981, você tem um livro fundamental sobre o golpe, né, do René Dreyfus. Eu estava pensando nele. É muito interessante, né? Não é um padrão, né? Geralmente os ciclos políticos terminam, depois você vai começar a pensar. Mas como o nosso foi muito longo, né? Quando a ditadura realizou a autorreforma, né? A abertura, no sentido de permitir algumas brechas na liberdade de expressão, já havia muitos trabalhos reflexivos. E também já havia um processo de construção de memória muito importante, né? Final dos anos 70. Então, eu acho interessante esse primeiro aspecto. É uma historiografia que tem já um longo tempo, tem muito acúmulo. Acho que, no entanto, boa parte da literatura sobre o golpe ela foi elaborada por cientistas políticos, basicamente, por sociólogos, né, do campo da sociologia política. Eu acho que você tem uma primeira camada de reflexões que vêm dessas áreas, que são fundamentais. Eu não sou paroquial nem corporativo. Eu acho que a gente tem que ler, enfim, todas as áreas. Claro que fazer as críticas, apontar os problemas e, às vezes, os vícios, né, das outras áreas, como eles apontam os nossos vícios. Acho que não tem problema nenhum, faz parte da coisa. Sempre com respeito, enfim, e sempre, quando a gente lê, comenta, porque o trabalho é legítimo e é importante. Agora, eu acho que essa primeira camada
de estudo sobre o golpe, principalmente, sobre a economia. Os economistas também fizeram trabalhos importantes sobre a questão econômica, ainda durante a ditadura. Agora, historiadores, vamos dizer assim, puro sangue, raiz, eu acho que eles começaram a entrar mais no final dos anos 80, sobretudo em torno do tema da guerrilha, da repressão, acho que foi o primeiro grande tema, e depois avançando para temas ligados à cultura, né? Eu mesmo, meu doutorado é sobre a música popular, não apenas na ditadura, mas o momento ali, a primeira fase da ditadura é um período que eu estudei bastante como formadora de uma ideia de música popular no Brasil. Eu acho que o grande salto historiográfico talvez vai ser em torno dos 40 anos, no momento dos 40 anos do golpe. 2002, 2003, 2004. Aí você já tem uma historiografia raiz já bem estabelecida e que já, na verdade, já vinha trabalhando desde os anos 90, mas acho que ali você tem um corpus historiográfico importante. Se a gente for citar aí Rodrigo Pato, né, Carlos Fico, Daniel Arão, enfim, Denise Wollenberg, enfim, trabalhos que já vinham de antes, mas eu acho que, eu diria que em torno, ali na virada do século, se consolida um conjunto de autores, né, que vai pensar não só aspectos culturais, mas políticos, né, e vai começar a ampliar os temas, né? Agora, e aí, sobretudo, nos 50 anos. A efeméride de 50 anos, 2014, foi um momento muito importante de balanço historiográfico, é muito interessante que surgiram alguns temas que a gente pode classificar como revisões historiográficas importantes, né? Por exemplo, o tema do apoio social, né, ao golpe e à ditadura sempre foi um tabu para a historiografia progressista discutir isso. E eu acho que nesses anos mais recentes esse é um tabu que foi enfrentado muito bem pela historiografia. Enfim, eu acho que também a historiografia da cultura avançou muito. A gente tem hoje uma escola de historiadores da cultura muito importante, né? Eu cito, por exemplo, o pessoal de Curitiba, Miliandro Garcia, Rodrigo Chaica, né? A Rosane Kaminski, Arthur Freitas, né? Enfim, temos muita gente aí trabalhando. Paulo Reis, o pessoal lá, eu brinco que é a escola curitibana, né? Que é um grupo que está trabalhando muito bem linguagem Gosto muito artística deles. e exatamente, fazendo uma propaganda. Alguns são ex-orientandos, então é uma propaganda interessada. Eu ia dizer isso. O Paulo, por exemplo, né? Então, mas, de todo modo, eu acho que é um núcleo importante. E outros núcleos em outros lugares do Brasil, acho que a escola da UFMG, da UF, e aí outros autores mais pontuais em várias universidades. Então, acho que hoje tem uma rede historiográfica importante na cultura e na política. Eu acho que a história social talvez tenha saído um pouco de cena, uma pena, né? Mas foi uma febre nos anos 80. Eu mesmo, meu mestrado está muito mais ligado àquela história social né, de baixo, né, vamos dizer assim. Mas talvez hoje, em função das dinâmicas da sociedade brasileira, esse tema, esse campo historiográfico volte a ocupar os historiadores, as pesquisas. Especialmente essa questão civil que você levantou, né? Eu vejo na história da história da discussão sobre a ditadura, que como você fez, eu arrisco assim uma viagem, pensar que há dois momentos de formulação de conceitos fortes. Primeiro é esse que vai ali dos anos 80, como você fala, que parece pouca coisa, mas é firmar a ideia de golpe. Isso, realmente o isso é que é importante. um golpe mesmo. Não é revolução, como queria a própria Exatamente. ditadura, né? Não é movimento, né? Não é movimento, isso, tudo que está voltando, né? Pelo lado da direita. E depois, o surgimento e a afirmação entre os historiadores, e eu acho que isso está se difundindo cada vez mais, inclusive entre os professores de história e tal, da ideia do golpe civil-militar. A introdução desse civil, né, que esse sim, eu acho que, como você explicou muito bem, é uma das grandes conquistas de uma historiografia mais recente, é da maior importância, né, para a gente entender toda a história política do Brasil de lá para cá, inclusive agora. Né? Eu acho que isso foi uma fatura interessante da historiografia, a ideia do golpe civil-militar, até porque
é o momento que a historiografia, vamos dizer assim, mais profissional, enfrentou a memória social. Porque a memória, eu tenho como hipótese que a memória que a gente tem dominante, ainda, apesar de muito combatida, sobretudo pela extrema-direita, ainda é uma memória de fundo liberal progressista, que bebe em alguns elementos da esquerda, sobretudo a esquerda do velho partidão, do Partido Comunista, mas ela é fundamentalmente liberal progressista, que vai dizer o seguinte: foi um golpe, essa memória dizia o seguinte, um golpe militar, havia lá uma intenção, né, de salvar o país, um salvacionismo militar, mas a linha dura impôs uma ditadura cruel, sanguinária, não é? Nos anos de chumbo, o AI-5. E aí nós, em 79, reconquistamos, né, vamos dizer, a liberdade de expressão, a anistia. Essa memória liberal ela é muito problemática. Primeiro que ela constrói um álibi, né, e retira da cena histórica todos aqueles civis que, em nome de um liberalismo tanto esquisito, apoiaram o golpe de Estado de 64. Claro. Então, acho que assim, o golpe é civil-militar. A minha polêmica com essa tese a ideia, é o conceito de regime civil-militar. Aí eu já tenho minhas distâncias historiográficas. Você podia explicar isso melhor? Eu acho que assim, eu acho que se eu tivesse que, meus últimos anos de pesquisas, destacar dois aspectos, né, dois resultados de pesquisa que eu acho talvez aí mais interessantes para o debate. Um é essa ideia de que é um regime militar, e aí eu me apoio também muito numa linha da ciência política, principalmente João Roberto Martins Filho, que mostra que o regime se militarizou. Quer dizer, isso não quer dizer que os civis não eram beneficiários principais das políticas econômicas, da ordem social que o regime militar, que a ditadura chancelou. Tá? Mas, enquanto regime político, ou seja, enquanto processo, estrutura política e processo decisório, cada vez mais os militares ocuparam espaço. Né? Ocuparam espaço não porque eram militares ocupando postos supostamente civis, mas porque a lógica de decisão era militarizada. Né? Isso é muito forte, eu acho, já a partir de 65. Eu acho que o ato institucional número 2, de outubro de 65, para mim, é a inauguração desse regime, né, que vai só se aprofundando até a própria transição. Então, os militares, nesse sentido, eu acho que o golpe é civil-militar e o regime é militar, independente dos seus beneficiários, da sua base social, ser fundamentalmente a elite civil, os grandes empresários, pelo menos até meados dos anos 70. Depois tem uma briga danada aí, muitos empresários se afastam do regime. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que eu, nos últimos anos, tenho trabalhado muito com o tema da memória, né, da memória sobre o regime, enfim, sobre a ditadura e sobre também comparando com outros enquadramentos e padrões de memória na história contemporânea. Eu acho que a memória do regime militar é uma memória fundamentalmente, como eu disse, liberal progressista. É o que eu chamo de memória hegemônica. E também aí me apoio, acho que é importante dar o tributo ao trabalho da Denise Hollenberg, que também é importante nesse sentido. Eu acho que essa memória é construída no final dos anos 70, e também aí me apoio no trabalho dela, e entendo que ela é inquestionável até, eu diria, final dos anos 90. Né? Não há outras memórias no espaço público capazes de se contrapor a ela. Né? Na virada do século e nesses primeiros 20 anos do século XXI, a gente tem assistido uma disputas de memória que colocam em xeque, talvez ainda sem retirar o caráter hegemônico dessa memória, colocam em xeque essas visões, por exemplo, da linha dura versus moderados, do golpe eminentemente militar, de uma sociedade refém do Estado autoritário. Né? E também vai colocar em xeque os termos da memória construídos na transição política, ou seja, depois, sobretudo, da lei de anistia, que é uma lei de esquecimento, em grande parte, não de elaboração, né, do trauma, né, da violência. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma memória hegemônica que passa a ser questionada basicamente por dois pontos. Primeiro, uma memória ressentida da extrema-direita, civil e militar.
que diz, olha, né, não teve ditadura nenhuma, isso é absolutamente criação de uma narrativa de esquerda que está no poder, toda aquela coisa que abre caminho para o negacionismo. Uhum. E eu acho que há um outro questionamento que vem, vamos dizer, da esquerda, que dizer, olha, que diz o seguinte: bom, essa ideia de uma conciliação, de uma conquista democrática, de uma resistência, né, que uniu a sociedade contra o regime, esconde o fato de não ter havido no Brasil um processo de transição baseado em verdade e justiça. Houve alguma reparação, mas não verdade e justiça. Então é interessante como essa memória hegemônica entra, vamos dizer assim, não em crise, mas ela passa a ser questionada. E eu diria que aí sim, mais recentemente, há uma disputa muito forte entre a extrema-direita e essa memória liberal progressista, vamos dizer assim, mais, já de maneira mais forte, mais veemente no espaço público, nas redes sociais, nem se fala. Né? Mas, enquanto controle de instituições legitimadoras da memória, eu acho que essa memória da extrema-direita ainda é muito fraca. Ela não tem nem condições de, vamos dizer assim, disputar ainda esses espaços, até por incompetência mesmo. Né? Ainda bem. Não tem produção, não tem... tem muito volume, consegue fazer estrago, sobretudo nas redes sociais, mas não tem... A argumentação é muito frágil. Não há pesquisas que a sustentem. Né? Então, é uma memória que é puramente negacionista, vamos dizer assim. Uhum. Mas antes de entrar nesse assunto, me ocorreu, enquanto você falava, algo que é um outro marco, talvez infelizmente negativo, e era sobre isso que eu queria te ouvir também, sobre a questão da memória, que é a tentativa de fundar uma memória, ou daquilo que, daquela memória enfim, do contrário da memória, que é o esquecimento, né? O contrário da lembrança, que é o esquecimento, que tentou fazer no governo Dilma a Comissão da Verdade. E que, se eu não estou enganado, fracassou. Eu acho que a Comissão da Verdade já é fruto de uma pressão social que cobra a verdade e justiça. Né? Ou seja, cobra um trabalho que deveria, em princípio, falando em termos ideais, ter sido feito lá nos anos 80. Né? Então já tem essa defasagem de tempo que complicou muito as coisas. Né? E eu acho que a Comissão da Verdade deve ser lida nessa conjuntura de demanda por memória, demanda por verdade, que eu acho que fica muito claro já no terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, 2007, né? E que é instaurada até por pressão internacional e por uma razão muito simples. O Brasil não tinha um relatório oficial sobre a ditadura, sobre as violências de Estado na ditadura, coisa que é absolutamente fundamental dentro da ideia de direito internacional, da ideia de tinha o Brasil nunca mais. Né? Exatamente, mas não era oficial. Não é oficial. O Brasil nunca mais da Comissão de Justiça e Paz, né? Portanto, vem da sociedade civil. Vários relatórios excelentes dos grupos de familiares e tortura nunca mais e grupos de direitos humanos, vários relatórios. Houve um livro, né, um relatório do Estado brasileiro por volta de 2007 também, mas uma comissão, um mandato para ir em arquivos, buscar documentos, exigir documentos, convocar, enfim, testemunhos, isso nunca havia acontecido. Então, quando ela ocorre, tem um efeito muito interessante. Primeiro, ela gera um material para a justiça e aí não há consenso na justiça brasileira para reabrir esses casos. Não há. Há um trabalho importante no setor do Ministério Público, mas, no geral, né, a boa parte dos grandes juristas, dos grandes tribunais, entende que a pacificação foi feita em 79 e acabou. Aliás, o STF sancionou a lei de anistia em 2010. Né? 2010, acho que foi um pouco depois, 2011. Por outro lado, o trabalho da Comissão da Verdade assanha o revisionismo e o negacionismo da extrema-direita. Exatamente. Né? Agora vamos para a luta. Né? Porque aí virou um debate público, embora não tanto quanto mereceria o tema. Né? Então, acho que a comissão, não sei se fracassou, acho que seria um pouco exagerado, mas ela é, talvez, um trabalho que, primeiro, ele é tardio, então já tem esse problema, né? E ele acabou sendo incompleto, porque ele gerou um relatório importante, gerou uma série de
questões. Eu acho que talvez, para a nossa área, uma coisa que a gente não está percebendo como historiadores, como deveria, é que a Comissão Nacional da Verdade ela gerou uma documentação gigantesca e ela, eu diria, ela sugere novas pautas historiográficas. Ela colocou alguns atores na história que estavam desaparecidos. Camponeses, por exemplo, indígenas, como vítimas diretas da repressão. Isso realmente foi uma fatura. É verdade. O fracasso é uma ideia forte, mas eu penso, é hipérbole, mas eu penso no fato de que ela não mobilizou, não conseguiu mobilizar a sociedade civil, tal qual em outros lugares. Alguém aqui perguntou no chat, sugeriu uma comparação com os nossos vizinhos latino-americanos aqui, né, que estabeleceram as suas comissões da verdade, que tiveram um apoio civil, né, tão significativo, inclusive militar, né, tão significativo que gerou uma reparação, né, histórica. Eu acho, eu sou um pouco, eu sou um pouco chato com essa questão. Eu acho que assim, às vezes os brasileiros, nós, né, cidadãos brasileiros, assim, a gente fica um pouco, puxa, né, a Argentina, né? O processo argentino é paradigmático, mas lá também teve muita briga. Que a gente só viu, só olha o triunfo da Comissão da Verdade e do processo argentino de justiça e verdade, mas o embate foi terrível. Para você ter uma ideia, durante os juízos, né, durante o julgamento dos generais, a direita militar, a direita civil, ela ocupava o espaço público, ela mandava rezar missas em nome das vítimas da guerrilha. A briga ela foi houve atentados, houve ameaça de atentado até a escolas públicas. Houve atentados, houve, né? Então, no Chile também. No Chile também houve revolta militar. Quer dizer, o problema é o seguinte: é interessante que o Alfonsin, num primeiro momento, ele tentou jogar essa batata quente para os militares. Mas olha, vocês organizem uma comissão aí, me dê alguns nomes. Não, porque eram delinquentes. Aí a força do movimento dos direitos humanos, lá que realmente é muito maior do que aqui, né, conseguiu pautar a transição. Aqui não. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Houve um controle maior dos militares do processo e um pacto civil, adesão civil, sobretudo da elite política liberal, a esse processo. Isso dificultou muito esse processo, vamos dizer assim, de justiça e verdade. Né? Tanto que ficou adiado, ficou perturbando certas consciências e vai explodir só nos anos 2000, já no momento de crise também do governo de esquerda. Né? Então, um momento difícil. Tem essa diferença. Isso é bastante significativo. Como você já sugeriu, das disputas na historiografia, aí, ou dos debates na historiografia, das disputas na memória, ressurge, ou surge de maneira muito específica, gostaria muito que você falasse sobre isso, o tema do negacionismo. O negacionismo não é novo, de modo algum. O grande caso paradigmático é o negacionismo do nazismo, da Segunda Guerra, que foi tema nos anos 80, na historiografia alemã e não só, né, muito fortemente, até com reflexos aqui no Brasil. A gente tem um novo negacionismo que envolve, sobretudo, a questão da ditadura militar. E sobre isso você tem estudado bastante. Eu queria que você falasse sobre isso, Marcos, sobre o negacionismo e a conjuntura brasileira atual. Acho que é muito importante porque a gente tem que também falar dentro disso a importância do papel dos professores de história, não só dos historiadores profissionais, mas dos professores de história, do ensino de história, que tem que se haver diretamente com essa avalanche negacionista. Né? É interessante porque o negacionismo não é um fenômeno novo na história, vamos dizer assim, na historiografia. Ele, pelo menos desde os anos 60, 70, ele está configurado e há um debate internacional muito grande. Mas entre nós ele é relativamente novo. Isso é interessante, né? Até por conta dessa memória hegemônica que condenou, né, a ditadura, a tortura, embora tenha se movido pouco para punir os perpetradores, né? Agora ele volta com muita força e o que é incrível, né? O que é impressionante
é que o tema do negacionismo volta não apenas em relação à ditadura e às violências do Estado, mas em relação a vários outros temas sensíveis na história, como escravidão, por exemplo, como a questão indígena, né, por exemplo. Acho que é importante a gente distinguir, pelo menos a gente entender primeiro, para o professor, sobretudo, e para o mesmo historiador, é importante que a gente tenha bem claros os conceitos, né, na nossa cabeça. Acho que negacionismo é um tipo de atitude extrema que nega um processo histórico verificado e verificável e chancelado pela comunidade de historiadores. Você pode interpretar esse processo de muitas maneiras, de maneira legítima, brigando ali com o seu colega, com o seu vizinho. Isso é uma coisa. Outra coisa é negar o processo, dizer, isso não aconteceu. Geralmente está ligado a grandes crimes contra a humanidade, né? Então, sistemas de tortura, genocídio. Campos de concentração, né? Que nunca existiram. Campos de concentração, que é onde o tema se consagra, né? Então, acho que isso é uma atitude de negar, relativizar grandes crimes, né? Que envolvem vítimas massivas, envolvem perpetradores, que envolvem políticas de Estado, geralmente. Isso é uma coisa. Outra coisa é um revisionismo, que muitas vezes Marcos, está conectado... alguém aqui fez exatamente essa pergunta. Ressaltar a diferença entre revisionismo e negacionismo. Isso é fundamental, porque a gente, às vezes, encavala esses conceitos, eles são coisas diferentes. O revisionismo, claro que ele pode abrir a porta para o negacionismo, né? Se o revisionismo for ideológico, ou seja, se aquele que se propõe a revisar um tema já sabe a resposta que ele vai ter ao final da reflexão, nós estamos diante de um revisionismo ideológico. Ou seja, eu já sei o que eu quero, eu só quero agora ajeitar as fontes, ajeitar a argumentação para chegar lá. É o que eu chamo de revisionismo ideológico. O que é diferente, por outro lado, de revisão historiográfica. A alma da historiografia é a revisão, é você buscar novas fontes, buscar novos ângulos de interpretação, buscar novas perspectivas, responder às novas demandas que surgem na sociedade. As perguntas que eu fiz no tempo do meu mestrado não são as mesmas que eu faria hoje para o mesmo objeto. O passado muda, né? O passado muda, o ângulo sobre o passado muda. Agora, alguma coisa aconteceu. E aí eu acho que o historiador hoje, e para nós, você também é da minha geração, né? Devo dizer, sinto muito, apesar do cabelo, você... Somos. E a gente aprendeu que não tem verdade na história, que né, nós aprendemos a ser iconoclastas, né? Para o bem e para o mal. Agora, nós hoje nos vemos numa situação muito delicada de defender a verdade histórica, que a gente sempre bateu lá atrás. Então, esse é um problema, né? Por outro lado, eu acho que isso também nos obriga a pensar o que é a verdade histórica, né? Eu brinco sempre que a verdade histórica é aquela cenourinha que fica na frente do ratinho do laboratório, né? Ela existe, ela está lá, o ratinho nunca alcança, mas ele tem uma esperança e ela existe. A cenoura existe mesmo, senão ele não saía correndo. Então, acho que a verdade histórica, historiador, é isso, né? Acho que a gente tem que preservar algo que é verificável, que ocorreu, que pode ser interpretado. Isso não impede da gente fazer operações mais ousadas na historiografia, que é, por exemplo, críticas discursivas, críticas à narração histórica de determinados fatos que parecem verdade, né? Mas que muitas vezes encobrem aspectos estruturais que são importantes. Agora, essa operação tem que ser feita com muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha, não digo nem epistemológica, é ontológica, de dizer não existe o real. Então, se não existe o real, é uma questão de narrativa. Eu acho que existe o real, embora seja inatingível, né? Então, eu acho que assim, essas três coisas são muito importantes. O professor entender esses conceitos, saber lidar com eles do ponto de vista teórico. Agora, há um outro desafio que é como lidar com isso em sala de aula, sobretudo no ensino básico. É um desafio muito grande, né? Porque o professor, muitas vezes, hoje em dia, ele é confrontado por situações, às vezes, assim, na boa fé, o aluno não vai com uma intenção de eu sou negacionista, né? Ou desmascarar esse comunista que está dando aula para mim. Não é essa a ideia. Mas, muitas vezes, ele traz questões de casa, ele ouviu dizer na rede social, ele recebeu um post, enfim, e aí ele coloca essa questão e o professor precisa estar preparado, né? Então, assim, os portugueses nunca estiveram na África, nunca houve tortura, né? Aí já estamos no negacionismo puro e simples, que é a negação do evento matriz para negar o processo histórico,
E aí eu acho que o professor tem que saber, primeiro, responder como professor de história, né? Ó, as evidências, as fontes, a historiografia diz isso. O resto é fake, é invenção, é delírio, né? O consenso é esse. Existiu, há documentos, há evidências, né? Essa ideia da evidência é interessante. Portanto, a historiografia pode dizer que isso aconteceu. Por quê? Como? Quais os processos que estão articulados? É outra coisa, a gente pode discutir, né? Mas não diluir o fato para minimizar os grandes crimes, que eu acho que, no fundo, é a intenção do negacionista. Exato. Marcos, você culpar as vítimas, né? Isso. O Edson Minami coloca uma questão muito interessante. Ele fala que a arma do negacionismo é a legitimidade dada ou retirada, acho que é sobretudo retirada, dos intelectuais. Ele fala acadêmicos também, mas é a universidade, né? Dos intelectuais. E esse é um processo contemporâneo, é realmente fundamental para o negacionismo, né? Colocar, do mesmo jeito que o bolsonarismo toma a autoridade da medicina para falar de medicina, né? As redes sociais, sobretudo, tomam a autoridade dos historiadores para falar de história, dos sociólogos para falar de sociedade, de tudo, né? Esse é um negacionismo irracionalista. Eu acho que hoje em dia nós estamos diante desse fenômeno que é a quebra de qualquer discurso de autoridade, né? Em nome de um autoritarismo, que é interessante, porque houve a crítica ao discurso de autoridade no passado em nome da democracia. Exatamente. E hoje se faz a crítica do discurso da autoridade científica, política, né? Muito mais preocupado em abrir espaço para o autoritarismo, no sentido de, olha, bom, se não tem autoridade, se ninguém tem autoridade para dizer nada, é a minha vontade que impera, é o que eu falo que impera. Isso acontece tanto no plano da grande política, mas também acontece no plano dos indivíduos, né? Essa ideia, não é minha opinião contra a sua opinião. Não interessa o argumento aí. As pessoas não... E eu acho que a gente precisa recuperar isso. A opinião tem que ser fundamentada em argumento, em evidência, em lógica. Isso tem que ser exercitado em sala de aula, no ensino básico, né? Não é assim um negócio para a universidade. Tá, sua opinião é essa? Por quê? Onde você viu? Qual a evidência? Onde que você... Quem que... Acho que isso é importante, recuperar essa... Agora, é um pouco uma estratégia, né? Porque há uma paranoia, né? Setores, sobretudo da extrema-direita, que assim, toda a universidade é dominada por comunistas que têm uma intenção, assim, manipular as mentes. Isso é bobagem, isso é teoria da conspiração. Né? Mas o Rafael Mosna está falando aqui exatamente isso, né? Que se retira a legitimidade também das fontes e dos documentos, né? Exatamente. Exatamente. Essa tudo loucura... passa a ser, quer dizer... voltando ao que você falava do passado, é uma espécie de desconstrutivismo de direitas, pode-se dizer assim, né? Não existe legitimidade em nada. Todo discurso é só um discurso que flutua sobre coisa alguma. E aí é interessante... E é só opinião. E aí é interessante, porque, como eu disse, na nossa geração, essa desconstrução foi muito importante para abrir novos caminhos historiográficos, para abrir espaço para novos atores sociais que tinham sido apagados da história, né? As classes populares, né? Hoje é uma operação, claro, não é com a mesma sofisticação intelectual, não é com a mesma, né? Por favor, né? Não estou comparando, mas é uma tentativa de fazer a mesma coisa por um viés negacionista e não afirmacionista, né? Um viés de apagamento e não de revelação, vamos dizer assim, como era nos anos 80. Eu acho que essa é uma diferença importante, para a gente também não colocar tudo no mesmo plano. Agora, de todo modo, acho que houve um abuso dessa ideia de que não tem verdade, o arquivo é ideológico, a fonte é ideológica. Sim, a fonte é ideológica, por isso que a gente aprende a fazer crítica das fontes. Exatamente. A fonte, para nós, não diz a verdade. Né? Lógico. Ao contrário. O historiador sabe que a fonte está sempre mentindo, mas no sentido de que ela precisa ser confrontada com outras fontes para a gente ter uma configuração. Porque, a rigor, o evento real se perdeu. O que a gente tem são evidências, né? São intenções, são gestos, são falas, são discursos, são evidências materiais, muitas vezes. Sobretudo no caso de crimes, a evidência material, tal como a investigação criminal, ela é importante para o historiador, né? A gente tem que ir lá e ver tanto que a arqueologia forense é fundamental, por exemplo, né, nesses processos de verdade e justiça. Exato. Então, eu acho assim que
Na verdade, é um pouco de bom senso, né? Eu sei que é difícil definir bom senso, mas você pode fazer a crítica das fontes sem negar o fato, né? São coisas diferentes. Ou Mas isso problematizar o fato como narrativa, mas sem negar uma espécie de evidência ontológica de que algo aconteceu. Por isso que eu estou olhando para ele. Essa forma desse negacionismo contemporâneo, eu estava querendo relacionar mesmo com uma espécie de niilismo, né? Completo, né? Uma descrença na verdade, né? Se tudo no mundo é fake, a verdade também é, né? É pura narração, né? É pura narração, isso. E a narração é minha, né? Ela não, ninguém tem autoridade sobre isso, nem na ciência. Né? Eu acho que isso está ancorado numa ideia também de... Bom, primeiro eu acho que o negacionismo histórico é filho, é parente do negacionismo científico, que hoje também faz estragos, né? Exatamente. Enfim, pode matar pessoas, inclusive. Tem matado. Não é tem matado. Agora, eu acho que, por outro lado, também ele é um pouco filho dessas teorias da conspiração, né? Ou seja, a teoria da conspiração ela é muito fascinante para o indivíduo, né? É um pouco aquela ideia de que só eu sei o que está acontecendo e eu vou contar só para você. Então você cria uma comunidade de pessoas que sabem o que está acontecendo, que a mídia quer ocultar, que a universidade quer... Então é um pouco antissistêmico, por isso que é charmoso, né? Claro. É contra o poder instituído. E ao mesmo tempo, assim, ele é uma ideia de que poucos conhecem a verdade e quem acreditar em mim conhecerá a verdade. Então tem um pouco de messianismo cultural na coisa, né? Isso tudo não combina com educação e com ciência, não combina. Eu sou um crítico da teoria da conspiração. Eu tenho muitas, inclusive, para mim. Eu podia fazer todo um blog sobre teorias da conspiração, mas eu guardo para mim. Porque, assim, como historiador, não posso chegar e falar, não, olha, viu? Claro que a gente sabe, quem estuda sabe que há conspirações na história. Né? Não é uma pura fantasia. Mas não nesse plano de você dizer que está todo mundo te enganando, só você está certo. Aí tem um problema, né? Já não é nem não é uma questão científica, é uma questão de equilíbrio mental, né? Então, eu acho que o negacionismo ele tem que ser também combatido nesse plano, porque tem toda uma mídia que alimenta esse tipo de coisa, né? Claro, que sobretudo, faz muito sucesso entre adolescentes, né? Aquela ideia de... As redes sociais como um todo, né? Redes sociais, mas mídias também, até relativamente consagradas, né? Com aqueles programas que ficam imaginando que, sei lá, os incas, os egípcios vieram vieram de outro planeta. É fascinante isso, mas, gente, é fantasia. É bacana, pode consumir, é divertido, mas é fantasia. É mais grave, né? Um negócio uma fantasia que se torna explicação. Por exemplo, a ideia de que os incas, os astecas, os egípcios não podiam ter construído o que construíram, só podia ter vindo do espaço, é um preconceito monstruoso contra os próprios. Monstruoso. É uma visão totalmente colonialista e ahistórica, completamente ahistórica. Né? Exatamente. É um desespero. Mas você falou de uma outra coisa, en passant, que é muito importante, Marcos, e que acho que junta também com o debate contemporâneo, que é a questão do sistema ou do antissistema. Outra diferença fundamental, né? Em algum momento, o discurso do antissistema, típico da esquerda, próprio da esquerda, que inclusive ela dá nome ao sistema capitalista, ou sistema de poder da propriedade, etc., foi apropriado pela extrema-direita. É deles agora. A extrema-direita, o negacionismo contemporâneo, aí junto, inclusive, com a memória da ditadura, se entende como antissistêmico. Está fora do mundo. Eles são a resistência. Exatamente. É um dado muito interessante, que é até muito difícil para a gente não só entender, como lidar com isso. Porque, tradicionalmente, esse foi um campo da esquerda, esse foi um campo que estava vinculado a uma utopia social. Né? Então, às vezes, claro, com exageros, né? Não estou dizendo que a esquerda não exagerava também, tudo era sistema, tudo era... Né? Mas está vinculado a uma ideia de utopia, de transformação, de integração dos excluídos. Hoje, a crítica antissistêmica é o contrário. É a afirmação dos privilégios das hierarquias
da hierarquia mais natural do mundo, que seria a afirmação do indivíduo forte sobre indivíduos fracos. Não tem nada a ver com as utopias, com qualquer Ao ideia de contrário, democracia claro. que você tenha. Né? Nem liberal, né? Nem liberal. E é pura farsa. Um banqueiro que se diz, um banqueiro bolsonarista que se diz antissistema é o quê? É um farsante. Né? Mas hoje é isso. Como você, o discurso fake e a performance vale mais, Isso. é o grito, a performance, é a frase de efeito, né? Como não tem argumentação, como vamos dizer assim, o slogan, né, que faz mais estrago do que qualquer outra coisa, é fácil, né? E aí você tem uma... E claro que isso no Brasil, mesmo na América Latina, esteve ligado ao fato de que, pelo menos durante aí 10, 20 anos, setores progressistas estiveram no poder. Certamente. Setores progressistas, no sentido amplo. Né? Liberais progressistas, ainda que tivessem aderência à economia de mercado, mas o discurso era progressista. Então, eu acho também que o problema todo também é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando analisa também a emergência da base social desse discurso antissistêmico, é que também há uma estrutura de exclusão que explica isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a fragilidade da classe média, né? Que nos últimos anos vem perdendo espaço. O fenômeno americano é impressionante. Desde os anos 80, a classe média tem empobrecido. Não tem mais carreira, você não tem mais poder de consumo. Então, aquela ideia da classe média como base da democracia liberal... Né? No fim do século XX, pela primeira vez na história, os jovens terão uma vida pior que os seus pais. Isso é a primeira vez na história. Quer dizer, e isso não foi invenção da extrema-direita, isso foi invenção do capitalismo. Isso. Do capitalismo pós-anos 80, pelo menos. Né? Do capitalismo financeiro. Isso. Sempre foi financeiro, mas ele se aprofundou mais ainda nos últimos anos. Isso é um ponto. Então, isso criou uma massa na classe média, e para não falar dos setores populares, que aí foram atropelados, né? Porque eles não têm mais nem a possibilidade da terra, vamos dizer assim, né? De você ter lá a utopia da terrinha para plantar e vender o excedente. Isso é muito difícil nas configurações atuais. E nem tem carreira na fábrica. A fábrica acabou. Então, você tem uma legião de deserdados, uma legião de ressentidos, né? Porque esse tipo de processo causa ressentimento. Pô, peraí, os caras prometeram tudo e eu estou aqui. Claro. E aí quem vai captar isso? A extrema-direita. Claro. Que vai dizer, tá vendo? É a globalização, tá vendo? Então, eles vão identificar um processo interessante e verificável na história, que é a exclusão de massas trabalhadoras, da própria classe média, no certo sentido, só que vão construir um discurso, uma solução conservadora para essa crise. Né? E houve pela religião, religião quer dizer pelo fundamentalismo, né? Religioso. Confunde o laico com a religião em si, claro. Né? Mas o fundamentalismo. E, por outro lado, uma volta a uma ordem hierárquica na sociedade que o Estado te protege e te provê. Ao mesmo tempo, que vai dizer, não que o Estado te protege e provê, o Estado protege, mas você, como indivíduo, tem que ir atrás. Então, mistura uma ideologia liberal do empreendedorismo, uma ideologia autoritária do controle social, por isso que essa coisa com os bandidos, né? Matar bandido, matar bandido em todo lugar. Cuidado com a escola está ensinando seu filho a ser gay. E, ao mesmo tempo, com um apelo a uma salvação transcendental que vem pelo discurso do fundamentalismo. Essas três coisas se encontram no neoconservadorismo. Né? Então, é por isso que é difícil lidar, porque é um fenômeno que não é fascista, porque ele bebe também no liberalismo. Né? Ele não é conservador clássico, porque ele vai para o irracionalismo. Então, é um negócio difícil. Vamos, antes de terminar, nós temos que falar realmente de um assunto que nós dois amamos, que é a questão da música popular e a sua relevância para entender o Brasil, né? Que é uma peculiaridade do Brasil muito interessante, muito importante, né? A música popular entre nós tem música popular, nós estamos falando da música popular cantada e moderna, né? Tem um papel absolutamente fundamental para a nossa autoelaboração, como você estava falando aí. E você estudou isso muito. Ainda estuda, é claro. O Carlos Alberto Vieira aqui fez uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se é mais significativo estudar música popular
ou eu imagino que ele está falando dessa música que eu me referi agora, né? Ou há espaço para o estudo da produção da cultural da direita, da cultura da direita? Eu acho que há espaço, sem dúvida. A gente não pode ficar estudando temas com os quais a gente se identifica. Até porque pode ter a ver bons historiadores de direita. Não tem problema nenhum. A gente não, o vestibular não tem atestado ideológico. O vestibular mede competência, né? Enfim, capacidade de leitura, essas coisas. Não tem problema nenhum. Desde que faça boa historiografia, não tem problema nenhum. A gente vai depois brigar nos fóruns, né? Enfim, próprios. Né? Mas eu acho que é importante, inclusive, pessoas de esquerda estudem temas de direita. E não tem problema nenhum se a direita estudar a esquerda seriamente. Ele fala aqui na produção cultural, que eu acho que é algo que eu acho que ele pensa no sentido de que a gente estudou muito menos a resistência, produção cultural né? da época do militar, da direita e tal, né? Isso é fato. Sem dúvida. Eu acho que já há uma historiografia nesse sentido. Aí eu acho que há grandes historiadores que têm estudado, aliás, é um tema dos últimos anos, eu diria que a geração que veio aí nos anos 2000, que se formou aí nos anos 2000, de mestres e doutores, enfrentou já esse desafio. Né? Então, eu conheço vários nomes, pessoas que estudam, por exemplo, as festas da ditadura, né? Que estudam, por exemplo, a canção alienada, entre aspas, né? Dos anos 70. Esse é um campo muito interessante, né? Há trabalhos sobre intelectuais de direita no regime, excelentes trabalhos. Então, eu acho que esse é um tema, a historiografia já abriu esse flanco, já há trabalhos referenciais aí nos vários programas de pós-graduação no Brasil. Eu procuro me atualizar sempre e eu posso dizer que realmente tem muitos trabalhos e é uma tendência que está crescendo. Agora, por outro lado, eu acho que é interessante falar em música popular, né, porque a música popular, eu acho que a canção brasileira moderna, vamos dizer assim, música popular é mais ampla, né? A canção moderna brasileira, que é o que eu estudei, posso falar com mais segurança, ela se confunde com a reconfiguração da nação sob o que eu chamo de longo modernismo. É uma coisa que eu acho que deve ser estudada, né? Porque assim, aquele modernismo como projeto dos anos 20, ele gerou uma série de vetores culturais que vão se esgotar nos anos 80, na minha opinião. Né? Aí realmente não tem mais espaço para isso. Mas o modernismo, ainda bem que você é um especialista nesse tema, então não falei besteira. Eu acho que você tem uma longa configuração do modernismo que se esgota historicamente, e exatamente a ideia de canção popular está ligada a esse período. Isso é uma coisa que me fascina, né? Ela foi o momento a canção foi o lugar de elaboração de uma identidade nacional muito calcada em algo que hoje está sendo muito criticado com razão, em certo sentido, que é a ideia de mestiçagem. Isso é interessante, porque a canção moderna no Brasil é filha da ideologia da mestiçagem. Né? Com todos os cuidados que a gente tem que ter com isso, porque a ideologia da mestiçagem está muito ligada, como todos sabem, a Gilberto Freire, enfim, a toda aquela discussão dos anos 20, 30. Que naquele momento era crítica à eugenia, ou seja, a ideia de que as raças têm que estar separadas, porque senão, né, a sociedade degenera. Então, apesar de muito conservadora e apesar de mascarar os conflitos sociais e raciais, né, o preconceito, como hoje vem sendo apontado, naquele momento a ideia da mestiçagem foi muito sedutora para vários grupos sociais, incluindo setores afrodescendentes, grupos afrodescendentes, que não podiam nem sair para brincar o carnaval porque apanhavam da polícia. Então é interessante que houve uma apropriação desse discurso de brasilidade como sinônimo de mestiçagem nos anos 30, 40, né? Sobretudo 30. Agora, e isso fundamenta uma ideia de música popular no Brasil. Então a música popular é um excelente lugar para a gente ver esse projeto como projeto ideológico, mas também suas tensões, né? Porque se você vai lá olhar os sambas e mesmo bossa nova, mesmo as canções da MPB, da Tropicália, você vai ver conflito social, você vai ver preconceito racial, conflitos de classe, né? Disputas por projetos de nação. Então é um campo muito interessante, muito difícil para o historiador. Eu mesmo me esquivei desse tema porque eu cheguei no momento que assim, ou eu mergulhava na linguagem musical, coisa que eu não tinha mais tempo, ou eu
enfim, falar, bom, agora é com os outros, eu já fiz minha parte. Um pouco eu optei por esse segundo caminho, né? Agora, eu acho que a canção ela ainda pode revelar muitos aspectos interessantes da sociedade brasileira, inclusive não só a canção, mas a música popular como um todo, né? Vários outros fenômenos para além da canção moderna comercial, né? Que é essa samba, bossa nova, MPB, tropicália, né? Eu acho que eu acho que talvez a novidade do meu trabalho foi pensar a formação da canção engajada, que é filha dessa canção moderna, no mercado fonográfico. Porque até então havia uma certa ideia de que ou você era engajado ou você ia para o mercado. Isso. E eu tentei mostrar que a moderna música popular brasileira, ela configura o grande mercado fonográfico brasileiro, que chegou a ser o sexto maior do mundo nos anos 70. Claro. Não era pouca coisa. Eu tô louco para te perguntar se a canção morreu. Mas eu não vou te perguntar isso, porque nós só temos 3 minutos. E tem uma pergunta muito importante aqui do Coletivo sobre a História, que te faz uma questão que eu acho que é socialmente relevante mesmo. Eles pedem para você dizer quais as fontes documentais, para além das orais, né, que você indicaria para quem busca trabalhar com o negacionismo da ditadura militar. Eu acho que tem uma grande dificuldade aí. Eu acho que já há alguns materiais, sobretudo circulando nas redes sociais, né? Você tem um material que é revisionista, no sentido mais ideológico do termo, já é possível identificar um corpus, né? E o Projeto Brasil Paralelo, por exemplo, né? Você tem ali um corpus que é uma intervenção revisionista ideológica, que flerta com negacionismo em alguns temas, né? E que em alguns outros temas é francamente negacionista, mas ela oscila entre esses. Então já tem um corpus aí para ser estudado. E precisa ser estudado mesmo, né? Não adianta olhar esse material e ficar brigando com ele. Isso. Tem que olhar, entender a lógica interna, com quem ele procura falar, né? Enfim, fazer análise de fonte não é brigar com a fonte, por mais que você não concorde com a origem daquela fonte. Então, acho que já há um corpus aí. E também há um outro corpus muito esparso, que são as redes sociais, né? Sobretudo o WhatsApp. Aí é muito difícil, porque precisa fazer um repositório de postagens, de memes, enfim, isso é difícil, mas muitas pessoas já estão encarando esse desafio. Eu acho que são fontes audiovisuais, basicamente, uma outra fonte que está publicada em livro, né? Mas basicamente é isso. É um mapeamento que tem que ser feito com muito cuidado, já há um corpus identificado. Fantástico. Marcos, nós temos só 50 segundos, porque esse troço cai. Então, eu quero te agradecer muito. Antes de cair, eu vou dizer tchau. Muitíssimo. Esse papo foi fantástico. Nós tivemos um monte de gente aqui. Tem um monte de perguntas. Vocês me desculpem, mas não deu para fazer. Como sempre, as pessoas estão dizendo aqui, precisava ter mais, vai ter mais, teremos muitas ainda. E, em nome da Revista de História, do Departamento de História, que é seu, né, eu te agradeço muito por esse papo. Muito mesmo. E convido a todos a semana que vem para o nosso próximo encontro, que vocês logo saberão qual é. E parabéns pela iniciativa, muito legal, e parabéns para a Revista de História, aí, que é a mais antiga do Brasil e tem uma história fantástica e um futuro também cada vez mais promissor aí com vocês. Um abraço a todos. Obrigado.